Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei aí embaixo, querido, mas eu estou sentindo uma presença tão grande de Deus que eu estou me contendo aqui. Ainda mais diante daquilo que eu vi nessas duas apresentações. E a gente fica impactado quando a gente vê que a gente está no mesmo espírito. Porque vocês vão entender com a palavra que eu vou trazer, não foi combinada. Eu não sabia que as meninas iam apresentar desta maneira. Eu só acompanhei um pouquinho da primeira apresentação por causa das minhas filhas. E estou com meu coração aqui como pai, assim, ardendo de alegria. Dá lugar aí, Cris. Em nome de Jesus. Ah, querida, a presença é grande nesse lugar. Repita comigo: Deus está sempre comigo. Repita de novo: Deus está sempre comigo. Você crê nisso? Deus está sempre com você. Naqueles momentos que você acha que Ele não está, Ele está. Naqueles dias que você acha que Ele te abandonou, Ele não te abandonou, Ele estava lá. Naqueles dias que você entrou no quarto chorando, angustiado, achando que era o fim, que não tinha mais jeito, Ele estava lá com você. Ele sempre está com você. Temer por quê, querido? Ficar preocupado por quê? Ficar ansioso, angustiado por quê? Mas pastor, é um câncer. Mas pastor, o médico falou que não tem cura. Mas pastor, não tem jeito, eu fui despejado da minha casa. Eu fui mandado embora do meu trabalho e agora o que eu vou fazer? Ele está com você. Ele está sempre com você. Por que você está temendo? Por que você está preocupado? Se o nosso Deus é um Deus de escape. Se o nosso Deus é um Deus em meio às guerras, Ele traz a provisão. Se o nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus da cura, é o Deus da transformação. Ele sempre está com você. Quando eu estava preparando esta palavra, querido, eu lembrei da minha infância. E de alguns momentos da minha infância. E de alguns livramentos que Deus me deu. Eu fui um jovem, uma criança, raiz, querido. Não tinha celular, não tinha computador. Televisão só funcionava se colocasse o bombril na antena. Eu ficava na rua brincando. A minha mãe chegava às vezes do trabalho, eu tinha que ficar me procurando na rua. Porque eu não queria voltar para casa, que eu queria ficar na rua jogando bola, soltando pipa, andando de bicicleta. E com isso, querido, eu dei alguns trabalhinhos para a dona Regina. Fui uma criança um tanto arteira, Denildo. Mas é nesses momentos que a gente vê que Deus está sempre com a gente. Quando eu estava preparando esta palavra, eu lembrei que uma vez eu estava na praia. Isso aqui é só uma introdução, já já eu entro na palavra. Eu morei na praia durante a minha infância. E uma vez eu estava na praia, querido, pegando um jacaré. Quem sabe o que é jacaré aqui? Ó, os mais antigos sabem o que é isso. Ó. Os mais novos não sabem nem o que é isso. Vou ensinar para você como que pega jacaré. Não é o jacaré lá do rio não, querido. O jacaré é quando você vê uma onda vindo e você fica lá
esperando a onda vir, você estica o seu corpo, a onda te leva até o raso. E eu pegando vários jacarés, gostava de fazer isso. Só que teve uma vez, querido, que eu pisei num buraco e comecei a me afogar, em pleno mar. E a correnteza foi me levando para o fundo e eu não tinha força para voltar para frente. E é por isso que muitos se afogam e acabam até morrendo, porque a gente começa a se debater, a querer sair daquele momento de dificuldade, a querer sair daquela tempestade, as forças vão se esvaindo. Eu comecei a afundar no meio daquele mar, quando de repente, uma mão entra na água e me puxa, e me põe em cima de uma prancha, e me leva para o raso. Era um surfista, que estava perto de mim, ele viu me afogando, ele foi lá, me resgatou. Quando você acha que é o fim, Deus está lá. Quando você acha que não tem jeito, Deus está lá. Ele envia o surfista para te salvar. Outra vez, querido, para você ver como que eu era arteiro, eu caí em cima de um ferro de vergalhão. Quem sabe o que é vergalhão aqui? Eu furei as costas, furei a preula. Pastor, o que você está falando? Que palavra é essa? A preula é a pele que reveste o pulmão. Eu caí em cima de um ferro de vergalhão, querido. Fiquei naquele ferro. Ele entrou nas minhas costas. Eu tenho a cicatriz até hoje. Se o ferro fosse 1 centímetro maior, ele tinha furado o meu pulmão. E provavelmente eu teria morrido. Mas naquele dia, Deus estava lá, me protegendo, me guardando e me livrando. Outra vez, já na minha juventude, estava indo trabalhar, e eu trabalhava próximo à região de Santa Amaro, em São Paulo. Entrava às 6 horas da manhã, numa fábrica. Saía de casa às 5 horas da manhã. Estava na Roberto Marinho. Isso era no domingo de manhã, porque eu trabalhava na escala 6x2. Quando de repente, um carro atravessa o cruzamento, pega o meu carro de cheio, o meu carro capota, e ele vai parar no muro, capotado. Só que até ele chegar no muro tinha 2 postes, e o meu carro passou, Fernando, no meio dos postes, e parou no muro. Pastor, quantos ossos você quebrou? Quantas fraturas você teve nesse acidente? Eu não tive um arranhão. Saí andando do carro, o carro virado. Quando a polícia chegou, já chegou procurando as vítimas. E eu falei, não, era eu que estava dirigindo. Ele falou, rapaz, como que você saiu desse carro ileso? Olha o estado do seu carro. O carro deu PT, querido. Um Palio 97. Tinha dado PT. Acabou com o carro. Mas em meio àquele acidente, Deus estava lá. Por que eu estou contando isso para vocês? Como os louvores que a gente acabou de ver aqui nessas apresentações, Ele sempre estará lá com você. Aquele acidente que você
por um triz. Passou, Deus estava lá. Até nos dias que você se atrasou, e você saiu nervoso porque você se atrasou, era Deus te protegendo, te guardando, porque se você saísse antes, você poderia sofrer um acidente, poderia sofrer um assalto. Até no dia da enfermidade, Deus estava lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora vamos para a pregação. Abra a tua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43. E você vai entender o que eu falei, que o louvor tem tudo a ver com a palavra, e não foi combinado. Isaías 43, você que está sem sua Bíblia, acompanhe no nosso telão. Versículo 1 em diante, diz assim, olha só, querido. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema. Vou repetir, não tema. Vou repetir de novo para alguns entenderem. Não tema. Por que você está temendo? Por que você está preocupado? Pois o Senhor fala, pois eu o resgatei. Não é o pastor Fábio que está dizendo, mas o próprio Deus está te dizendo, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu próprio nome. O Senhor está dizendo, João, José, Maria, Pedro, Fernando, Camila, Denildo, não temas. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. O próprio Deus está dizendo, você é meu. Você é meu. Você é meu. Está registrado em cartório. E este registro não foi qualquer um, mas ele foi pago com sangue. Eu te comprei e eu dei a minha vida por amor a ti. Por isso, Satanás, você não tem autoridade, você não tem domínio, você não tem poder sobre a vida dele, porque ela é minha, é meu, e eu cuido dos que são meus em nome de Jesus. Iriande canterebalas. Iriande canterebalas. Versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Vou repetir. Quando você, querida, atravessar as águas, quem vai estar com você? Deus. O próprio Deus está com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Já posso terminar aqui a palavra, querido. Repita comigo, Deus está comigo. Deus está comigo. A palavra de Deus, querido, nos assegura de uma coisa, quando a gente lê esse texto. No versículo 2, quando você, talvez, atravessar as águas,
É isso que Deus está dizendo? Se tem uma coisa que Deus garante aqui, é que você vai passar pelas provas. É que você vai passar pelas guerras. Se alguém te falou, a partir do momento que você se converter, você não vai ter problema, você não vai ter guerra, você não vai ter obstáculos, você não vai ter gigante, querido, sinto muito te decepcionar. Essa pessoa mentiu para você. Porque a palavra ela é muito clara. Quando você passar pelas águas, quando você atravessar as águas, então você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios, você vai passar pelo fogo. Ele não vai te isentar disso, querido. Ele não vai te isentar de passar pelas provas. Ele não vai te isentar de passar pelas guerras. Ele não vai te isentar de passar pelas provações. Mas uma coisa eu quero te dizer: em meio às provas, em meio às guerras, em meio às dificuldades, Ele garante: eu estarei com você, eu estarei lá contigo, no dia da prova, no dia do fogo, no dia da tribulação, eu estarei lá com você. Temos a certeza de que, querido, de que passaremos por tribulações e aflições. Mas sabe qual é o nosso consolo? Quando ouvimos: eu estarei contigo. Esse é o nosso consolo. As guerras vão vir, as lutas vão vir, as tribulações vão chegar. Mas tenha a certeza que você não estará sozinho. Tenha a certeza que Deus estará contigo. Qual foi o diagnóstico do médico? Não tem cura. Vai morrer daqui a alguns meses. A última palavra vem de Deus. E Ele está dizendo: filho, filha, eu estarei com você lá. Mesmo que você vá parar no leito de hospital, mesmo que você esteja na UTI, você não está sozinho, eu estarei lá com você. Mesmo que você esteja passando pela maior prova financeira da tua vida, não vai faltar o pão, não vai faltar o leite, não vai faltar o alimento, porque eu vou trazer a provisão sobre a tua vida, a tua casa. Porque Ele estará contigo, querido. O salmista, querido, nos ministra no Salmos 34:19, põe para mim aí Salmos 34:19. Salmos 34:19 diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas elas. Você vai passar por muitas adversidades, mas o próprio Deus te garante: eu vou te livrar de todas elas. Por que você está preocupado, querida? Por que você está ansioso com o que vai acontecer essa semana? Pastor, eu tenho essa conta para pagar e eu não sei o que fazer, eu não tenho um tostão furado no meu bolso. Não temas, porque o próprio Deus está contigo. Ele vai escancarar as janelas dos céus e vai derramar uma bênção sobrenatural sobre a tua vida. Ele vai enviar a provisão, Ele vai enviar o milagre. Você não vai ser desamparado, filho meu. O apóstolo Paulo, querido, foi perseguido, foi afligido, mas enfim ele disse: quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas elas. Quantas perseguições eu enfrentei, mas o Senhor sempre me livrou de todas elas. Ah, querido, às vezes passamos por guerras, lutas e dificuldades, achando que é o fim. Quando você acha que é o fim, é o começo para Deus.
Quando você acha que é o ponto final, Ele põe uma vírgula, Ele continua escrevendo essa história. E a história que Ele vai escrever é muito melhor do que a história que eu e você escrevemos. Amém, queridos? Eu quero voltar no texto de Isaías 43, no versículo 2. Isaías 43, no versículo 2. Coloca para mim, querido, por favor, na tela. Quando o Senhor fala, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Isso me levou a outro texto, de Êxodo 14, no versículo 21, Êxodo 14, 21. Eu quero ler rapidamente aqui contigo. Diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o que, querido? Afastou o mar, e tornou em terra seca, como um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas fizeram o quê? As águas fizeram o quê? Ah, querido. Pastor, eu estou enfrentando o maior deserto da minha vida. O inimigo está atrás de mim, pronto para me matar. Na frente tem um mar gigantesco. Não tem saída. Não tem saída. É aí que o Senhor entra quando você acha que não tem saída. Porque Ele vai abrir o mar, Ele vai dividir as águas, para que você atravesse essa luta, para que você chegue do outro lado, em nome de Jesus. No versículo 22, querido, o texto continua: e os israelitas atravessaram por onde? Pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Olha o 23. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Aleluia. No versículo 24, no fim da madrugada, do alto da colina de fogo e de nuvem. Quero te dizer uma coisa. Sabe quem está olhando para você? Sabe quem está te vendo? O próprio Deus. Porque o texto continua: o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Deus vai confundir os teus inimigos. Deus vai confundir tudo para te livrar da afronta de Satanás. Deus vai confundir as pessoas lá no teu trabalho que te perseguem. Deus vai confundir as pessoas na tua rua que falam calúnias ao teu respeito, para te livrar desta afronta em nome de Jesus. Versículo 25. E fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram. O que que os egípcios gritaram? Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles. Quem está lutando por você? Deus está lutando por você, querido. O próprio inimigo vai reconhecer que existe um Deus pelejando pela tua vida. Versículo 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao arraiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas,
e o Senhor os lançou ao mar. Versículo 28, as águas voltaram, encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Eu vim dizer para você nesta noite, você vai passar pelas águas, você vai enfrentar as guerras, mas ninguém que está te perseguindo vai sobreviver, porque quem está à frente desta guerra é o próprio Deus, que peleja pela tua vida em nome de Jesus. Quem crê nisso, querido? Está entendendo essa palavra? Oh, glória. Versículo 29. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Eu profetizo esta noite sobre a tua vida, querido. Deus está abrindo o mar sobre você nesta noite. E você vai passar a pés enxutos. Você vai passar por esta terra e nada vai te tocar, porque é Deus que está conduzindo a tua vida. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Temer por quê? Por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Por que você está temendo, querido? Por que você está chorando? Se é Deus que está nesta peleja, se é Deus que vai fazer você atravessar as águas, Ele vai abrir o mar diante de você, e os teus inimigos vão ficar para trás. Ele vai te levar à terra prometida em nome do Senhor Jesus. Continuando o texto de Isaías 43, querido, o texto continua. No versículo 2. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você atravessar os rios, entenda bem. Quando o profeta Isaías, por intermédio de Deus, trouxe esta palavra, ele falou: quando você atravessar as águas, quando você atravessar os rios, ele está dizendo de guerras, de dificuldades. Ele está classificando as lutas. Você vai passar por lutas pequenas, você vai passar por lutas médias, e você vai passar por lutas grandes, mas em todas elas, Deus estará com você. Quando eu li esse texto, Deus me levou a Josué 3, põe para mim Josué 3:13. Você sabia que Deus abriu o mar 2 vezes? Quem não sabia aqui, levanta a mão. Porque a gente sempre lembra da história de Moisés, né? E esquece dessa. Mas Deus é o Deus que faz hoje, que faz amanhã, que vai fazer depois de amanhã. Josué 3:13 diz: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, olha só, a corrente será represada, e as águas formarão uma muralha. Foi igual à história de Moisés, sim ou não? Ele formou uma grande muralha. Quando os sacerdotes estavam carregando a arca da aliança, colocaram o pé no rio Jordão, o rio Jordão se abriu e se formou uma grande muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Olha o 15, querido.
o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Essa época, para você entender, era uma época, querido, aonde as geleiras se secavam e o rio Jordão transbordava de uma maneira gigantesca. Aqui Deus está mostrando o tamanho do poder e o tamanho do milagre que Ele pode fazer. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas. Eu profetizo esta noite, aonde você colocar a planta dos seus pés, as águas vão se abrir, uma grande muralha vai ser levantada, e você vai passar, e você vai atravessar em nome de Jesus. Quem está pegando esta palavra diz amém. Aleluia. 16. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha grande, a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam do mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Vou repetir: escoaram totalmente. Sabe o tempo de seca que a gente passa muitas vezes aqui? Você vai no Parque do Mirim, aquele lago, aquele rio está seco. Foi isso que o Senhor fez aqui, querido. Ele secou toda a água para que os sacerdotes passassem. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram quê? Parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca, em nome de Jesus. Eu profetizo esta noite, você está sendo levantado como sacerdotes que vão se posicionar, porque por intermédio da tua vida, a tua casa vai ser salva, o teu filho vai ser salvo, o teu marido vai ser salvo, a tua esposa vai ser salva. Todos aqueles que estão contigo serão alcançados e serão salvos por intermédio da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Já estou acabando, querido. Continuando em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, 2, para encerrarmos. Diz assim, no final do versículo: quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Você já viu fogo não queimar, querido? Que fogo é esse que não queima? Ontem eu estava fazendo, minha irmã estava aqui ontem, a pastora Vera, o meu cunhado, o pastor Maurício, inclusive o meu sobrinho está aqui. O Vinícius está passando umas férias aqui em casa com a gente. E eles vieram aqui trazer ele ontem e almoçaram com a gente. Eu fui fazer um churrasquinho. Demorou para pegar o fogo porque eu sou muito especialista em churrasco. Ah, querido, eu pelejei para ligar aquela churrasqueira ontem. Coloquei pão, o negócio não pegava. Coloquei óleo e não pegava. Mas eu vou te ensinar uma estratégia, querido. Quando o fogo não pegar, tem um negócio na sua casa, com certeza vai ter, que vai te ajudar muito a fazer o fogo pegar assim, ó, rapidinho. Fui lá no guarda-roupa da pastora, peguei o secador de cabelo dela, tinha uma brasinha pequenininha na churrasqueira. Ah, querido,
Peguei aquele secador, coloquei na potência máxima. Falei, quero ver se eu não pegar agora. Pegou rapidinho, querido. Isso é só quem sabe fazer churrasco. Mas o churrasco ficou bom, né? A pastora falou, você nunca fez uma carne tão gostosa como essa. E aí ela primeiro elogia para depois criticar, né? Porque as outras ficaram tudo duras. Pode descontrair, querido. Mas depois que pegou, querido, fogo naquela churrasqueira, ele não queria apagar mais. Porque é isso que o fogo faz. Mas o que Deus está dizendo aqui, se você passar pelo meio do fogo, por mais que ele esteja queimando, esse fogo não vai te queimar. A palavra de Deus fala em Daniel, capítulo 3, uma história conhecida por todos nós. Daniel 3,16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. O Deus a quem prestamos culto vai nos livrar. Diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto vai nos livrar. Versículo 18. Mas ele, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, querido. De tanto que aquele homem ficou furioso, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida quantas vezes mais? 7 vezes mais. Sabe o que ele fez? Pegou o secador e acendeu mais ainda o fogo. 7 vezes mais. Versículo 20. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chama. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Não era quente, mas era extraordinariamente quente. Eu vou mostrar para você. Eu quero 3 rapazes bonitos aqui agora. Se você não se levantar e não se habilitar, o pastor Fábio vai escolher um de vocês, tá? 3 rapazes bonitão. Eu vou escolher aqui, já que está o Josias, vem aqui. Vem cá, Josias. O meu baixista, vem aqui, meu baixista. Glória a Deus. O Danilo, vem aqui, Danilo. Ele está ali se escondendo, querido, com a cabeça baixa aqui. Vem aqui, Danilão. Sobe aqui, por favor. Ficou da cor da camisa agora. 3 rapazes bonitão aqui, querido, olha. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque, não parece, querido, ó. Tem até a barba, né? Tem até a barba. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram amarrados pelos soldados mais fortes de Nabucodonosor. Olha que soldado forte. O fogo estava tão quente que o soldado foi consumido pelo fogo. De tão quente que estava aquela fornalha. Finge que vocês estão amarrados aí, tá? Depois eu desamarro. Eles estavam amarrados no meio da fornalha, querido. Vem cá, linda.
Vem mais pro meio aqui, porque quem está em casa não está vendo, é isso? Ó, querida, tudo ao vivo aqui, não tinha nada combinado. Sadraque e Mesaque estão aonde? Na fornalha de fogo ardente. Certo? Olha, amarrados, pegando fogo, sendo consumidos pelo fogo. Olha só, querido. No versículo 24. Versículo 23. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, 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 eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Ei, Deus estará com você, mesmo que seja dentro da fornalha, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, gente. Deus abençoe. O louvor pode subir aqui, queridos. Josias já pode ficar aqui. Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. Vou repetir, Deus não vai te livrar da fornalha, mas lá dentro da fornalha, Ele vai enviar o seu anjo para te livrar. Eriande canterebalas. Eriande canterebalas, continuando o texto. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Olha como o homem já tinha mudado. Servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio da fornalha. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor: Louvado, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos. E eles fizeram o quê? Confiaram nele. Aleluia! Quando passares pelas águas, não temas, eu estarei com você. Quando passares pelo rio, não temas, eu estarei com você. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar e não vai te consumir, porque eu estarei com você. Para encerrarmos esta palavra, querido, Salmos 23, versículo 4 diz assim. E depois o louvor vai dar lugar aqui em nome de Jesus. Salmos 23, 4. Mesmo que eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei o perigo, pois tu está comigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem vai estar com você? Deus estará com você. O Senhor estará com você. Ei, querido, eu vim te dizer nesta noite, não importa o tamanho da guerra, da luta, não importa o tamanho da dificuldade,
Saiba de uma coisa: Deus está lá contigo. Deus está lá contigo. Ele estava no leito do hospital. Ele estava dentro da tua casa quando você estava chorando. Ele estava naquele dia no carro, quando você achou que era o fim. Ele está com você. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus é um Deus de escape. Porque o nosso Deus, como as meninas da dança interpretaram aqui, Ele é um Deus que em meio às guerras, Ele está lá contigo. Oh, aleluia!